Buenas gurizada, tudo bem? Eu sou o professor Dudu. Vou dar continuidade então à leitura. A leitura não, né? A revisão, a avaliação, a reflexão sobre este artigo aqui. Não sei se aparece na minha câmera, mas enfim. As contribuições de Paulo Freire da alfabetização científica para a abordagem do enfoque CTSA na escola. Na parte 1 a gente falou sobre. A gente deu uma caracterização geral do que as autoras traziam como a perspectiva CTSA. Agora vamos tentar trazer uma sobre o que é essa concepção freiriana da educação, né? Paulo Freire, não vou começar a falar aqui sobre o homem, porque senão posso passar muito tempo fazendo isso, mas ele inaugura uma concepção, né? E para nós que somos educadores populares, essa concepção é muito presente, por mais que às vezes a gente não consiga olhar para ela de uma maneira crítica e tenha inclusive concepções erradas sobre o que é essa concepção freiriana, né? Mas ela trabalha com diversos valores, diversas ideias, diversas abordagens para o ensino, e o ponto central desse artigo é justamente que essa concepção ela pode ser uma ponte para incluir a perspectiva CTSA em currículos de ensino, principalmente para alfabetização científica, né? Eu vou tentar, a melhor maneira que eu pensei de fazer isso é pegar aqui vários pontos sobre essa concepção que as autoras trouxeram. Eu vou falar deles um a um, mais ou menos. Antes de mais nada, educação ela é um processo não de transmissão de conhecimentos, não de memorização de informações, mas sim de transmissão e geração de valores, né? Durante a educação a gente aprende e a gente descobre, principalmente a partir dessa experiência conosco mesmo, com os outros, com os outros educandos, com os nossos educadores, valores, né? Podem ser valores baseados em solidariedade, em cooperação, em comunhão, ou podem ser valores baseados em competitividade, em egoísmo e individualismo, que é, na minha opinião e na opinião de muitos autores, o que é ensinado hoje nas escolas minimamente, né? Então, a gente tem que compreender o processo educacional como um processo que vai nos desvelando o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, o que pode ser válido, o que pode não ser válido, né? O que nos alia muito já, né, para mim, com essa ideia sobre ciência, tecnologia, mentira, fake news, etc, etc. É construir um processo de consciência crítica de si mesmo e da sociedade. Consciência crítica, gente, essa coisa crítica, ela é uma palavra assim muito. Eu tinha um professor de biofísica que falava que sistema é uma das palavras mais mal utilizadas do mundo. Eu acho que crítico também, né? Eu posso estar mal utilizando agora, não sou um grande acadêmico, se alguém quiser me corrigir fique à vontade, mas ser crítico a algo não necessariamente significa ser contra algo ou ficar enchendo o saco de algo, mas sim de compreender que as coisas elas não estão prontas, né? Compreender que tanto a minha própria identidade quanto a sociedade elas não são coisas prontas e automáticas e imutáveis e necessariamente corretas ou necessariamente erradas, né? Tudo é complexo quando a gente tem uma perspectiva, uma consciência crítica. Nada é preto ou branco, né? As coisas elas têm nuances, elas têm valores, elas têm interesses, elas têm disputas. Ah, porque a vacina vai salvar a nossa vida. Bom, a gente pode concordar, de um ponto de vista científico, que vacina é a melhor saída. Vacinação rápida e massiva e democratizada, né, da população global inteira é a melhor maneira da gente se livrar da pandemia o mais rápido possível. Mas existem várias outras nuances nessa questão da vacina. A gente viu aí toda uma disputa econômica entre os países, entre as nações, sobre a patente da vacina. Tem muita gente ganhando dinheiro com essa vacina. Tem pessoas que estão combatendo ideologicamente o uso da vacina. Por quê? Quais são os interesses por trás dessas pessoas? Tem gente que está furando fila da vacina, tem principalmente ricos, principalmente aí, políticos influentes e grandes empresários estão, mesmo não sendo grupo de risco, mesmo não tendo a idade, estão dando um jeito de comprar as vacinas. Então não é simples, vamos vacinar todo mundo, né? Então a vacina é boa. Sim, a vacina é boa, gente, mas tem várias nuances também nos processos de vacinação. Paulo Freire falava que todo o processo educativo tinha que ser alicerçado em alguns valores, né? E eu acho que aqui
já está uma das grandes, mais absurdas diferenças que tem essa concepção da concepção tradicional da educação. Solidariedade, fraternidade, compromisso social, generosidade são alguns dos valores que nós temos que construir os nossos currículos. E eu não conheço nenhuma outra maneira de construir solidariedade, fraternidade, compromisso social, generosidade, além de entender que o outro tem valor. Né? A gente vive numa sociedade em que todo o valor e toda a responsabilidade está colocada no indivíduo, mas a gente precisa romper com essa ideia, mostrando que a verdade do outro tem um valor também. Por mais que às vezes essa verdade não seja a minha verdade, ou eu não concorde com ela. A gente tem que entender que o outro também sofre, o outro também precisa, o outro também tem fome, o outro também ama. E é através dessa compreensão de vivenciar esses processos de solidariedade, de empatia, ser acolhedor com os teus educandos, ser parceiro com os teus colegas, entender as naturezas dos conflitos que surgem nos nossos meios e buscar a resolução deles de uma maneira não violenta, de uma maneira onde a gente consiga se entender melhor e ser feliz junto. Isso é um valor absolutamente fundamental para ser construído nos processos de educação. E tá fora de moda, né, gente? É contra-hegemônico, vai contra o que a mídia, o que a cultura hoje constrói, a cultura hegemônica constrói na gente. Para isso, nesse sentido, a gente tem que compreender que a educação é um instrumento de transformação social, não sozinha, né? Toda a educação, todo projeto educacional tem que estar aliado a um projeto de poder para transformar a sociedade, um projeto de mundo, né? No nosso cursinho popular, a gente trabalha um projeto de poder popular, né? Um projeto de poder para o povo, para os trabalhadores, para as pessoas que lutam todos os dias pela sua subsistência, lutam junto com seus irmãos e irmãs. Isso é um projeto de poder, que não tem vencido muito no mundo hoje, mas a gente espera que com a nossa luta, com o nosso ensino, a gente consiga botar esse tipo de projeto mais em voga para que ele comece a ter algumas vitórias. Então, a educação para a transformação social passa necessariamente por entender a estrutura social, entender por que ela precisa ser transformada, entender quais são os problemas dela, entender quais são vias possíveis de transformação dessa sociedade, né? O Paulo Freire usava muito essa expressão do educar para a cidadania, né? E a cidadania, o que é ser cidadão, né? Eu acho que esse é um conceito que é muito apropriado pelos liberais e pela galera que trabalha uma educação hegemônica e tradicional, mas educar para a cidadania é necessariamente educar para a democracia. Eu acho que às vezes a gente acha que educar para a cidadania é educar para obedecer fielmente às regras e às leis que estão colocadas para nós, a partir que inclusive são regras e leis de uma democracia liberal, né? De uma democracia burguesa que não está a serviço do povo, não está a serviço das pessoas que trabalham, embora às vezes ela permita algumas felicidades para essa gente. Então, a gente precisa saber educar para participação popular, para se engajar em processos de tomada de decisão, para se engajar em grandes processos de elaboração de novas formas de poder, de novas formas de organização, né? Desde fomentar discussões na nossa sala de aula que permitam aos alunos, aos educandos, enxergar como que a gente convence alguém de alguma coisa, como que a gente constrói um consenso entre diferentes partes que não estão concordando em algo, né? Como é que eu resolvo um conflito entre, sei lá, eu e minha vizinha? Como é que eu posso tentar, talvez, organizar aqui a galera do meu bairro a lutar pelo asfaltamento da nossa rua, que toda vez que chove, lava barro para dentro das casas e é uma desgraceira pra gente sair de manhã para trabalhar, né? Como é que eu organizo esses processos de participação democrática? Como é que eu questiono políticos, me engajo em campanhas, voto de maneira crítica, compreendo que, embora seja importante fazer boas decisões na hora do voto, a democracia se dá muito fora das urnas também, se dá durante os governos e tudo mais. A gente tem que educar para isso, e a gente também tem que educar para a prática da liberdade, né? Isso para mim é o grande central do Paulo Freire, que colocava que nós, seres humanos, estamos constantemente vivendo processos de opressão. Existem os opressores, os ricos, os burgueses, os governantes,
e existem os oprimidos, que é literalmente todo o resto. Pessoas diferentes sofrem opressões diferentes. As pessoas sofrem racismo, sofrem machismo, sofrem preconceito geracional, sofrem preconceito de classe, xenofobia, homofobia, enfim, tem 1500 maneiras que a nossa espécie inventou para destruir a si mesmo e para humilhar os seus iguais e dominar os seus iguais, né? Então a educação para a prática de liberdade é um ensino não dominador, né? É um ensino onde a gente tenta romper um pouco a ideia da autoridade autoritária de um professor, né? A gente conversa com a turma, a gente pergunta o que vocês estão achando disso, o que vocês querem fazer agora, qual era um tema que talvez seria interessante para vocês da gente estudar a seguir. De novo, eu digo autoridade autoritária, porque existe a autoridade do professor, ela é necessária para o processo educativo. Mas a gente não pode se impor sobre os nossos estudantes. A gente tem que construir junto com eles o processo educativo deles. E nisso, permitindo que eles tenham voz, permitindo que eles se expressem, coloquem suas opiniões, é educar para a liberdade, porque no geral a gente não tem esse direito, né? Na escola nos mandam fazer uma coisa, em casa nos mandam fazer outra, no colégio nos mandam isso, a polícia manda aquilo, as autoridades políticas mandam outras coisas, e a gente tenta sobreviver nessas frestas, dessas limitações, dessas dominações. Na nossa sala de aula, dos nossos cursinhos populares, dos nossos processos educativos, a gente tem a oportunidade de permitir que as pessoas sejam livres, né? Seja simplesmente oferecendo um espaço seguro, né, para quem sofre essas opressões, um espaço livre de racismo, livre de homofobia, livre de machismo, seja fomentando justamente a expressão, a colocação, o empoderamento dessas pessoas, né? Os oprimidos são constantemente calados no seu dia a dia, e permitir e fomentar, incentivar que falem é um processo de libertação muito revolucionário, pelo menos numa esfera individual. Se a gente fizer isso em grande quantidade, passa a ser uma libertação coletiva, né? E é uma libertação nossa, dos professores também. A gente abrir mão de ser um dominador é muito libertador também. Enfim, as coisas vão se misturando, né, gente? Porque o Paulo Freire não fazia as coisas por pedaços. Quem está tentando fazer pedaços sou eu, né? Mas falei aqui já da problematização da realidade. A gente tem que entender por que o mundo funciona do jeito que ele funciona, por que tem gente que é trilionária, por que a vasta maioria da população ganha 1000 pila por mês e tem que dar um jeito de se virar com o preço do supermercado, da gasolina, do gás, do aluguel, das roupas, da passagem de ônibus, tudo subindo diariamente. Por que a gente está sujeito a esse tipo de opressão, né? Problematizar por que as coisas são do jeito que elas são. A gente pode até, às vezes, a partir dessa problematização, concordar que as coisas estão boas e que certas coisas são corretas e estão acontecendo da maneira que deveriam acontecer. Mas essa é uma conclusão que a gente tem que tirar depois de problematizar, né? E lembrando que a gente vive um mundo onde a rede social tornou as pessoas talvez um pouco problematizadoras de um jeito errado, de um jeito míope, onde problematizar é ser chato. Não, problematizar é tentar entender como que estão organizadas as estruturas de poder em volta disso, se tal pessoa está mandando em tal lugar, por que é ela que está mandando, por que não é a outra, o que mantém ela mandando daquela maneira, né? Enfim, são questionamentos importantes para entender a problematização, né? Educação política, né? Muito importante entender como é que funciona o sistema político do Brasil, como é que se dão também não só a hierarquia da democracia liberal e burguesa, mas também como é que se faz a política, o que é política, por que é importante, seja da associação de bairro, seja do nosso grêmio estudantil, seja da organização e coordenação do próprio cursinho popular que a gente está inserido, né? Entender política, falar de política, viver política, porque viver é um ato político e educar é mais ainda, é fundamental. O diálogo e as suas várias maneiras, né, são muito importantes para a gente poder ensinar essa consciência crítica, desenvolver ela, compreender a nós mesmos melhor, compreender melhor a sociedade. E quando eu falo diálogo, essas autoras aqui colocaram, eu achei muito bacana que elas colocam o diálogo é tanto a fala quanto a escuta, mas é também a leitura e a escrita, né? A gente precisa ler e a gente precisa que os nossos educandos leiam. A gente precisa escrever enquanto educadores, e a gente precisa que os nossos educandos também escrevam. A gente precisa falar com eles e ouvir eles. Eles precisam falar pra gente e eles precisam nos escutar também, né? E a gente só constrói isso com um diálogo. A leitura, gente, se tem uma coisa que a pandemia me ensinou, assim,
além de que nós temos muito que acabar com o fascismo no mundo, a leitura é absolutamente humanizadora, ela é um processo fundamental para a condição, para a existência humana, principalmente quando a gente fala de tentar construir um mundo melhor, tentar transformar a sociedade. Nós temos que ler, nós temos que incentivar que os outros leiam e também nós temos que escrever e incentivar que os outros escrevam. Tudo isso entra no que o Paulo Freire colocava como leitura do mundo, né? Sendo que existem muitos mundos, né? O meu mundo é diferente do teu, que está aí vendo esse vídeo. O mundo dos professores é diferente do mundo de cada um dos alunos. Não quer dizer que cada um está sozinho de um jeito, que a realidade é uma coisa para cada um. Não. Existem muitos mundos, mas todos nós estamos nos mesmos mundos também, né? Então, por que nós estamos aqui, por exemplo, numa sala de cursinho popular e não sentadinhos, bonitinhos nas nossas casas, tranquilos ou preocupados com a prova do nosso curso de graduação amanhã? Porque muitos de nós não conseguiram entrar na graduação. Por que muitos de nós não conseguiram entrar na graduação? Se eles querem entrar na graduação, por que não tem vaga? Por que é difícil passar no vestibular? Por que eu estou tendo que vir atrás de um cursinho popular para me preparar para passar num vestibular ou num Enem da vida? Né? Isso é leitura de mundo. O que está errado no mundo? Né? Às vezes eu falo de uma maneira talvez simplista demais, mas o que está errado no mundo e o que poderia estar mais certo no mundo e como que a gente faz para tornar isso mais certo, né? Quando eu falo de muitos mundos, é porque as pessoas têm verdades diferentes, né? A gente tem traumas, a gente tem amores, a gente tem paixões, e é muito importante que a gente, nos nossos processos de ensino, busque a verdade do outro e permita que o outro compreenda a nossa verdade também, né? A gente vive num país e num mundo, na minha opinião, muito polarizado hoje, e é difícil os dois lados desse polo, às vezes, se conversarem, né? E é justamente a dificuldade de conversar e dialogar, de entender as verdades um dos outros, que torna esses polos necessariamente opostos, né? Não estou dizendo que esquerda e direita são faces na mesma moeda, não são. A direita tem que acabar, gente, pelo amor de Deus. Não é uma questão de dialogar assim e vamos acolher as ideias da direita. Não, é uma questão da gente pegar o famoso pobre da direita, por assim dizer, e ao invés de dizer que ele é burro, que ele é um lacaio, que ele é um escravo, que ele é um gado, que ele caiu numa lavagem cerebral, porque ele defende ideias que atacam literalmente a vida dele, o direito dele de sobreviver, nós temos que entender por que essa pessoa está reproduzindo esse tipo de ideia. Por que essa pessoa não acolhe ideias baseadas em fraternidade, solidariedade e libertação? Por que essa pessoa está acolhendo apenas ideias baseadas na dominação do homem pelo homem, sendo que ele é um dominado, né? Isso é ouvir a verdade do outro. Nós temos que compreender o mundo em que as pessoas vivem. Para o Paulo Freire, acho que isso era o que chegava mais perto de uma metodologia freiriana, que é uma coisa que não existe, né? Mas acho que o que mais chegava perto do Paulo Freire de propor uma metodologia de ensino é justamente a tal da investigação temática, né? Quais são os temas, os assuntos, as ideias, as questões que os nossos educandos consideram importantes e fundamentais, né? A gente pode descobrir isso de uma maneira muito simples, que é perguntando para eles. O que é o grande assunto deles? É o BBB? É a eleição? É o discurso do Lula? Vamos conver que certamente foi o discurso do Lula, né? Mas é o Fortnite? É a fofoca do WhatsApp da turma da escola? É a treta que deu com o chefe da Boca ali da vila perto da gente? Quais são os temas geradores? É o fato de que a vila inunda? É o fato de que tem muito cachorro solto na rua? É o fato de que o médico da nossa UBS é um cara muito escroto? Sei lá. As pessoas têm temas que permeiam a vida delas e que são muito fortes na vida delas. Até religião, por exemplo, é uma coisa que a gente tem que às vezes discutir, sim. E esses são os temas geradores de ideias, geradores de propostas, geradores de questionamentos e problematizações, e são os pontos onde a gente pode melhor compreender a verdade dos nossos educandos e organizar uma aula para isso. Sor, nós estamos aqui muito preocupados porque, tem muita violência e a gente tem que pegar o ônibus numa parada lá longe e depois descer toda a rua achando que vai ser assaltado. Por que é assim? Bom, vamos conversar sobre isso. Mas está numa aula de ciência da natureza. Eu tenho certeza que a gente consegue organizar uma aula de ciência da natureza com temas de mobilidade e segurança pública. E habitação, por exemplo. Então, e por fim, assim, para terminar essa parte do vídeo, falando sobre Paulo Freire,
Colaboração e comunhão de ideias, gente. Outro hoje em dia é que a gente está cada vez mais individualizado, né? As minhas ideias são as minhas ideias, eu vou fazer as coisas sozinho. Quando eu tento fazer as coisas com o outro, sempre dá errado, dá briga, não avança. O outro fica vagabundeando e eu fico aqui me matando de trabalhar. Isso é muito comum falar em trabalho em grupo, da escola, da faculdade e tal, mas ninguém se liberta sozinho, né? As pessoas elas libertam-se umas às outras, em comunhão e mediatizadas pelo mundo. Isso para mim é uma das frases preferidas do Paulo Freire que eu tenho, porque é só no trabalho coletivo, colaborando, comunhando as nossas ideias, que a gente consegue superar todas essas questões. Eu tô falando aqui, falei um monte de coisa, tudo isso é complexo, né, gente? Como é que, por exemplo, eu vou organizar um currículo a partir disso? Bom, vamos conversar junto, vamos pensar junto. Várias ideias, várias cabeças têm ideias melhores do que uma, não é mesmo? Então, essa dimensão coletiva é fundamental para o trabalho docente, é fundamental para a gente tentar construir um currículo diferenciado, contra-hegemônico, não tradicional. Dessa parte é isso. Agora vamos para a última parte.